Bem-vindos ao Clube Macadâmia, aqui na Rádio Clube de Passos de Ferreira, terças, quintas e sábados, ao meio-dia, falamos de saúde. O Macadâmia é um espaço pensado para os amantes de uma vida saudável. É supermercado, é bar, tem consultas e também sessões. É loja de comida saudável, é medicina, é saúde. Fica na rua Dr. Quirós Ribeiro, 137, aqui na cidade de Passos de Ferreira. Esta semana falamos de medicina integrativa, com o Dr. Hugo Barbosa. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Obrigado pelo convite. Cá estamos nós para explicar, quem não teve possibilidade de ver ou ouvir a primeira parte desta entrevista, explique-nos assim resumidamente o que é medicina integrativa. Então, a medicina integrativa é o conjunto das várias terapêuticas não convencionais, nomeadamente a homeopatia, a acupuntura, a naturopatia, a parte do ortomolecular, da fitoterapia, ou seja, damos aqui vários tipos de tratamento mediante as situações clínicas que nos chegam. Tentamos sempre depois orientar o paciente mediante as terapêuticas e utilizamos vários recursos para a situação clínica dentro das terapêuticas não convencionais. É usado químicos ou não? Não. Aquilo que nós utilizamos como base é sempre a dietoterapia, ou seja, a parte alimentar como base de qualquer tipo de tratamento, para qualquer tipo de patologia, é sempre a base, e depois é utilizado como recurso terapêutico a acupuntura. No caso da medicação, podemos utilizar a fitoterapia, que são preparados ou suplementos já preparados, mas também podem ser preparados em farmácia com recurso a fitoterápicos, que são plantas que nós utilizamos, que podem depois ser adaptogénicas ou não, mas utilizamos sempre extratos de plantas como recurso ao tratamento. E depois, por sua vez, podemos também utilizar os medicamentos homeopáticos, que podem ser de diversas formas, podem ser em gotas, podem ser em grânulos, podem ser em cremes, loções. A parte homeopática utiliza-se várias cepas, mas todas elas são naturais. Depois são diluídas em farmácia de determinadas formas que nós depois pretendemos as utilizações, mas todas elas têm de recurso natural. Podem ser mineral, pode ser animal, pode ser de planta, mas tudo na vertente natural. Tanto as cápsulas fitoterápicas como os medicamentos homeopáticos. A consulta de medicina integrativa está indicada para qualquer paciente que procure complementar o seu tratamento convencional com terapias não convencionais de forma adequada e eficaz. Quando uma pessoa vai à medicina, é que todos conhecemos, a principal, não é? Depois, normalmente, tem sido encaminhado para vocês ou é o inverso? São vocês que normalmente encaminham para a medicina principal e convencional? Muitas das vezes, ou muitos pacientes que nos chegam até nós, já vêm de várias especialidades médicas que não tiveram o resultado que pretendiam. E como se veem um bocadinho mais limitados e vêm já sem recurso para tratar a situação que os preocupa, então procuram algo que seja diferente na expectativa de conseguir ver o seu problema resolvido. Mas também há o contrário. A pessoa recorre primeiro à nossa área de trabalho para perceber se realmente vai ter um bom resultado e depois nós reencaminhamos ou para o médico de família, nomeadamente é sempre indicado primeiramente ir ao médico de família, até por uma questão de exames, análises, ou então para a especialidade médica da área competente. Acontece sempre as duas situações. Na primeira situação, onde a pessoa já esgotou todos os recursos e nos procura a fim de ter o seu problema resolvido. E se nós perceber que realmente não temos a solução indicada ou que o tratamento não vai surtir efeito, encaminhamos novamente para a especialidade médica que cabe fazer o tratamento. Mas pode e deve fazer o tratamento connosco ou na nossa área de trabalho, mas complementar e nunca abandonar o tratamento de base médico que estava a fazer. Isso é importante que o mantenha. Na sua experiência de vida, quais são as principais causas para grande parte dos problemas das pessoas? Tem a ver com o exercício físico, alimentação, hábitos de vida, stress?
O que é aquilo que tem percebido ao longo desta experiência de vida? Sim, nomeadamente a parte da ansiedade, do stress, o sedentarismo, a falta de prática de exercício físico, as rotinas e depois também a parte da alimentação, que nestes últimos tempos tem sido uma alimentação, digamos, à pressa. Tudo o que é mais prático é o que é mais fácil de consumir e não tão saudável. E depois a ideia de que se criou que tudo o que é saudável, tudo o que é natural é muito caro. E muitas vezes isso não corresponde à realidade. Mas a maioria das causas ou dos problemas de saúde, principalmente as doenças autoimunes, pode estar relacionado com as alimentações desequilibradas ou desajustadas. Não vou dizer que hoje em dia toda a gente é intolerante ao glúten, que toda a gente deve abolir o glúten da alimentação, ou algo porque não é verdade, não é? Depois também temos aquele tipo de pessoas que são extremos, que são saudáveis e que querem manter-se saudáveis e vão por elas próprias abolindo glúten, dietas low carb, reduzir hidratos de carbono, que por si só não é saudável. O saudável é comermos de tudo com moderação e com regra e, obviamente, optar por uma alimentação saudável, nomeadamente os verdes, os frutos secos, produtos de extratos vegetais, proteínas, e não abolir tudo, porque também o abolirmos tudo, também vamos criando depois desregulações no nosso organismo e vai trazer déficit e automaticamente depois vamos criando as intolerâncias, porque estamos a abolir da nossa alimentação algo que nós poderíamos tolerar, não é? Há sempre estes dois tipos de público, que é os extremistas e depois os que deixam andar. E na sua experiência neste um ano de Covid-19, de pandemia, quais têm sido os casos mais evidentes e causas deste tempo em que estamos todos a viver? A parte psicológica, sem dúvida, está muito mais afetada. As pessoas começam a ficar muito cansadas de ter que estar em confinamento, ter que estar fechado, e depois o que assusta mais à população em si é o não ter a perspectiva do futuro, o que lhes vai acontecer, o que vai ser esperado, se vamos ter que estar constantemente de novo em confinamento, e eu acho que isso é o que preocupa mais as pessoas e o que também nos chega até nós, pessoas para tratar a ansiedade, estados depressivos, alterações do humor, e aqui nós utilizamos a acupuntura como forma de relaxamento e depois, em conjunto com a parte psicológica, da psicologia e hipnoterapia, tentar fazer com que estabilize essa situação. Mas, sem dúvida, são as partes ansiosas de não saber o que esperar, o facto de estarem fechadas, o não saber se vão voltar a estar fechadas, quando é que isto passa, quando é que voltamos à normalidade. Isso, sem dúvida, que é o que mais preocupa. E têm aparecido muitos mais casos? Têm percebido isso ao longo deste tempo? Sim, cada vez sim. Apercebe-se e aparece mais casos nessas situações. Sim. E de que forma é que a medicina integrativa em casos de stress, de depressão, pode ser tratada? Qual é aquilo que normalmente aconselha logo num primeiro tratamento? Neste caso, num primeiro tratamento, fazemos a acupuntura, sob forma de relaxamento, e depois na acupuntura utilizamos pontos estratégicos que ajudam a aliviar a mente, a reduzir a carga emocional e psicológica, e há pontos específicos que aliviam a mente, fazem abrir novos horizontes, ter outros tipos de perspectivas, porque a acupuntura aquilo que faz é desbloquear meridianos. Para a medicina chinesa, nós só temos patologia se houver um bloqueio energético. E aquilo que nós fazemos é, quando acupunturamos, quando inserimos as agulhas da acupuntura em pontos estratégicos, fazemos o desbloqueio energético do meridiano que está a causar essa patologia. E é isso que nós fazemos. Tentamos perceber a causa, o estado em si, qual é o bloqueio emocional, e fazemos um protocolo ajustado para a pessoa, a fim de libertar essa carga emocional, as tendências que a pessoa possa ter para o choro, para o isolamento. Tentamos fazer isto com recurso sempre a ser acompanhado, obviamente,
o psicólogo, que depois utilizará as técnicas que possam ser mais adequadas e obviamente depois podemos recomendar a ida ao médico de família para fazer um outro tipo de abordagem, um diagnóstico mais específico, e para o médico psiquiatra, se for o caso, e depois também se o médico de família o entender que deverá ter esse tipo de acompanhamento. Muito bem, estamos quase a fechar este espaço. Hoje falamos de medicina integrativa aqui na Rádio Clube de Passos de Ferreira. Doutor, mesmo para fechar, para aqueles que nos estão a ver e a ouvir através da rádio e também da Clube TV em radiopassos.pt, diga-nos aqui porque é que o devem procurar e visitá-lo numa academia? O que é que tem de melhor em relação a todos os outros tratamentos? Nós aqui temos uma abordagem mais holística, uma abordagem, digamos, holística para a situação que nos possam trazer, e temos toda a equipa multidisciplinar onde podemos trabalhar em conjunto para melhor ter bons resultados. Aliado sempre à nutrição como base, pela nutricionista que trabalha connosco. Temos também a abordagem psicológica com a psicóloga que trabalha connosco, e ela tem várias ferramentas de trabalho, e depois todo o meu trabalho que é personalizado mediante a situação clínica. Utilizo os métodos homeopáticos, naturopáticos, a fitoterapia, o ortomolecular, e todo o tratamento é sempre personalizado para o paciente. Nunca é um tratamento que já está de base comum e geral a toda a gente. Não, nós trabalhamos sempre na vertente pessoal, holística, ver o corpo como um todo, e fazemos sempre a abordagem terapêutica para aquele paciente em específico. Utilizamos, por exemplo, medicamentos homeopáticos feitos para aquele problema, para aquela situação, e daí também termos bons resultados e termos uma resposta terapêutica muito boa, e o paciente, nomeadamente, acaba por ter resultados àquela situação que o incomoda. Doutor Hugo Barbosa, obrigado por ter dispensado o pouco tempo que tem, um homem atarefado, mas que nos conseguiu aqui explicar um pouco sobre a medicina integrativa, que pode, claro, também explorar e informar-se um pouco mais através da internet, ou visitando, claro, o professor Dr. Hugo Barbosa às quintas-feiras aqui no Macadâmia, na rua Dr. Queiroz Ribeiro, 137, na cidade de Passos de Ferreira. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Já sabe que pode ouvir sempre às terças, quintas e sábados ao meio-dia na Rádio Clube, mais tarde em vídeo em radiopassos.pt. Para a semana voltamos com um novo tema e, claro, a falar de saúde. Fiquem bem, até para a semana.